Correto, meus amores? A professora Jusileide crê firmemente nisso, porque a professora Jusileide busca, não é? Com todas as dificuldades dela, mas ela busca manter a fé dela sempre alimentada, sempre viva, não é? Então a professora Jusileide, quando fala para você que crê que tudo que há na Bíblia é verdade, é porque a professora Jusileide mantém a fé dela alimentada. Volto a dizer, com todas as minhas fragilidades, mas eu a mantenho alimentada. E você acredita ou tudo é fantasia? Ou é parte fantasia e parte verdade? E se é parte verdade, qual é a parte que você elegeu como verdade? Não é? Aí é uma questão que abre espaço para várias discussões, não é? Se nós estivéssemos na sala de aula, levaria os 50 minutos e ainda não nos bastaria, não é? Pois bem, agora sim vamos dar início à nossa aula, falando de história. Vamos conhecer um pouco da história de Martinho Lutero, o monge católico, né? O teólogo alemão, que fez uma revolução dentro do cristianismo, não é? Ele era um monge católico no século XVI e ele começou a perceber que a igreja estava dando passos que não condiziam com os passos que Deus queria que eles dessem, não é? Eles começaram a se deixar levar por toda a sua humanidade. Se deixaram contaminar pela ganância, pelo poder, não é? E foram se deixando consumir, até que tiveram suas almas corrompidas. E nós sabemos que Martinho Lutero se voltou contra isso. O próprio texto vai explicar. Mas aqui eu quero explicar, abrir aqui esse parêntese, para explicar uma, com uma visão mais ampliada. Então, Martinho Lutero, ele bateu de frente com a Igreja Católica, principalmente com relação às indulgências. E aqui eu já deixo bem claro, não é, que a indulgência era o que a igreja, não é, porque século XVI, idade média, a igreja tinha um poder extremamente grande. A igreja era que determinava, não é, como as coisas aconteciam dentro da sociedade. Então, padres, bispos, até mesmo o Papa da época, não é, começou a vender as indulgências, que foi uma das coisas que mais incomodou Martinho Lutero, foram as indulgências. Por quê? Porque as indulgências, para que vocês entendam de uma maneira mais didática, as indulgências eram perdão pelo pecado. Porque segundo as crenças católicas, as pessoas quando morrem, elas têm a alma purgada, ou seja, purificada. E onde essas almas são purgadas? Elas são purgadas no purgatório. Elas ficam esse tempo no purgatório, se limpando, se purificando para poder alcançar o céu. Então, o que era que a Igreja Católica da época fazia? A Igreja Católica da época começou a vender, não é? Vendia lotes lá no céu para que as pessoas pudessem, quando morressem, já tivessem seu lugarzinho lá no céu. Elas vendiam o perdão do pecado, as pessoas cometiam pecados gravíssimos, não é? E ao invés deles perdoarem as pessoas por meio da confissão, eles perdoavam por meio de ganhos financeiros. E aí toda sorte de coisas erradas começou a acontecer. Então começaram a acontecer vendas, eles vendiam lotes no céu, vendiam templos lá no purgatório, a pessoa que pagava, não é? Segundo eles, não passava pelo purgatório, ia direto para o céu. E aí, quando os grandes membros da igreja começaram também, não é, a usar dessa prática, e aí eles passaram a vender as indulgências ainda em vida, para as pessoas em vida, Martinho Lutero começou a questionar. Só que eu preciso dizer aqui para vocês que, a princípio, ele não pensava em se separar da Igreja Católica. Ele queria fazer a transformação lá dentro. Ele dizia para as pessoas, olha só, vocês se corromperam. A mensagem de Deus, a mensagem do Cristo Salvador não é essa.
Vocês se corromperam, a igreja está corrompida. Mas na época, não é? Os grandes representantes da igreja não quiseram ouvi-lo. Eles estavam realmente todos tomados mesmo por esse desejo desmedido do poder, não é? Por esse desejo desmedido de ter as coisas, não é? Eu preciso ter sempre, eu não quero ser, eu quero ter. Então eles foram tomados, né, pela corrupção, pela ganância, não é? E por toda sorte de pensamentos e de desejos que não contribuíam para o engrandecimento nem pessoal, não é? E nem para o engrandecimento e o fortalecimento das crenças religiosas. E sim, fragmentavam essas crenças religiosas, fragilizavam. Então, o que foi que ele fez? Ele rompeu com a igreja. E ao romper com a igreja, ele deu origem a uma nova crença religiosa, que é o protestantismo, que o protestantismo vem exatamente do fato dele ter protestado contra a igreja, né? Ter ido contra. E aí nasce o protestantismo. Bem, meus amores, feito aqui as devidas apresentações, então agora sim vamos para o texto de fato. Há quem não ore pelos mortos. Mas por quê? Aqui nós vamos também ter acesso a um ponto de vista dos nossos irmãos evangélicos, que eles não têm, não é? Como uma de suas crenças religiosas, eles não têm essa ideia de cultuar os seus mortos. Eles não fazem isso e nós vamos entender por quê. Nada de julgamentos, nada de juízo de valores. Vamos entender por que eles não aderem a essa prática. Existe um grupo religioso muito numeroso e influente que não aceita nenhum tipo de oração pelos mortos, os evangélicos. Como vocês sabem, evangélicos são os adeptos de correntes religiosas que vieram exatamente do protestantismo fundado por Lutero, que pregam a obrigatoriedade de seguir a Bíblia com o máximo rigor e fidelidade. Os evangélicos. A justificativa para isso tem razões históricas muito profundas. Quando Martinho Lutero iniciou o movimento da Reforma Protestante no século XVI, uma das causas centrais da sua indignação era a chamada venda de indulgências, que eu já expliquei para vocês anteriormente. Como a Igreja Católica sempre pregou a ideia do purgatório, um período em que a alma está se purificando no além e pode ser ajudada pelas orações, missas e penitência dos vivos. Houve uma época em que aconteceram abusos muito grandes referentes a essa questão. E a história, não é? Comprova isso. E a professora Jusileide também, não é? Que teve acesso, não é? Que pesquisou e que estudou, também sabe que realmente houve abusos. Mas aí você pode perguntar, professora, mas a senhora é católica? E assim, sim, eu sou católica, mas antes de ser católica eu sou cristã. E eu não posso fechar os olhos para os erros cometidos pela minha igreja, mas eu também posso me orgulhar de saber e de poder contar para os outros que a minha igreja errou, mas a minha igreja se arrependeu e depois tomou o caminho correto. Ok, meus amores? Esses abusos foram duramente condenados por Lutero. É que muitos padres, bispos e até papas vendiam indulgências para almas ganharem o céu. Lembra do que eu falei? Que eles vendiam, né, os lotes de terra lá no céu, vendiam perdão dos pecados, vendiam... Foi uma série de abusos mesmo que aconteceram de fato, não é? É que muitos padres, bispos e até papas vendiam indulgências para as almas ganharem o céu. Se, por exemplo, alguém tivesse um familiar morto que houvesse cometido os grandes pecados, um bispo ou um papa podia vender uma indulgência e, mediante grandes somas de dinheiro, terras ou privilégios, garantir a entrada daquela alma
no céu, não é? E realmente, esse período da história foram um dos períodos em que a Igreja Católica mais acumulou mesmo bens financeiros, mais acumulou mesmo dinheiro. Foi nesse período aqui que ela realmente comandava. Ela comandava desde o rei até aquela pessoa mais simples mesmo. O que a igreja dizia era lei, eles morriam de medo. As pessoas por não ter acesso ao conhecimento, as pessoas por não ter acesso à leitura, por não saber ler e assistiam aquelas missas em latim, eles não entendiam nada do que os padres falavam, mas como a igreja pregava, não é, aquela ideia do céu e do inferno e aterrorizavam as pessoas com essa ideia, não é? E eles diziam que determinadas doenças eram as pessoas estavam padecendo pelo pecado, que não alcançariam o céu. Então, o que um papa falava, o que um bispo falava, o que um padre falava, era inquestionável e as pessoas viviam realmente sobre o jugo do medo. Foi um período, não é, em que todas as pessoas que contestaram a igreja, foram contra a igreja, foram, não é, condenadas, eram tidas como hereges, entendeu? Foi realmente um momento onde a igreja extrapolou, se deixou levar pelo poder, realmente cometeu uma série de abusos. As indulgências, uma delas, não é? Havia também as indulgências vendidas a pessoas ainda em vida, que também foi assim, foi a gota d'água para Martinho Lutero, digamos assim, para que vocês possam entender. Foi a gota d'água para ele, porque ele estava dentro da igreja, ele era um monge católico que estava dentro da igreja e que ele tornou-se monge porque ele acreditava nos valores que eram passados dentro da igreja católica, ele acreditava na crença católica ali difundida e de repente ele viu aquilo tudo se perder, não é? É aquele erro que muitas pessoas cometem, não é? Eles falam uma coisa, mas eles fazem outra. Eles não vivem aquilo que eles falam, não é? Eles dizem não façam isso e eles mesmos fazem. Isso levava a muitos desvios. A pessoa podia praticar todo tipo de crime e depois se reconciliava com Deus, pagando a igreja para entrar no céu. Aqui eu quero abrir um parênteses, porque ele diz aqui o seguinte, né? Ele fala que as pessoas poderiam cometer todas as sortes de crime, aí depois ela pagava a igreja e entrava no céu, não é? O que foi que a igreja fez? A igreja esqueceu de dizer para o cristão que ele não precisava pagar nada. Porque realmente, de fato, meus amores, eu posso cometer toda sorte de crimes, mas se eu me arrepender verdadeiramente, Deus me perdoa. Mas isso não impede que eu vá pagar pelos meus crimes aqui na sociedade. Mas do ponto de vista cristão, se eu me arrepender verdadeiramente, olha só a palavra que eu estou dizendo, é me arrepender verdadeiramente. Deus, como conhece os nossos corações, ele nos perdoa. Mas o que foi que aconteceu com a sociedade no período medieval? Como eles não tinham muito acesso ao conhecimento, o que uma pessoa dizia era lei, ainda mais se essa pessoa fosse um padre, fosse um bispo ou até mesmo um papa. Aí era que era inquestionável. Então, os padres, os bispos, não é? E até os papas, como diz aqui no nosso livro, eles esqueceram, não é? Esqueceram, eu boto aqui, ó, esqueceram, que na verdade eles sabiam, eles só não divulgavam, porque eles queriam ganhar com isso, eles queriam lucrar financeiramente. Então, eles esqueciam de dizer para eles, olha, você não precisa me pagar nada não, porque esse seria o comportamento correto de um cristão. Você não precisa me pagar nada, absolutamente nada. Arrependa-se verdadeiramente e Deus vai lhe perdoar. Você vai responder por tudo que você fez aqui na sociedade. Mas se você se arrepender verdadeiramente, você será libertado. Só que o que acontece naquela época era que o poderio da igreja era tão grande que a pessoa que cometia todos esses erros gravíssimos e depois pagava a igreja, ela se tornava uma pessoa também aceita ali naquela sociedade, mesmo tendo feito, não é? As infrações mais graves. Tamanho era o poder da igreja. Além disso, havia um grande comércio em torno dos santos e de suas relíquias. Qualquer pedaço de pano que se suponha
que se supunha ter pertencido à roupa de um santo, valia seu peso em ouro, e era até motivo de guerras entre cidades. Em toda parte apareciam ossos, roupas, objetos que teriam sido deste ou daquele santo, gerando fanatismo nos fiéis. Olha só, aqui vale lembrar algo que nós podemos trazer para a nossa vida. Isso, meus amores, vale tanto para mim quanto para vocês.